a estes irmãos que estão aqui, que eu só esqueci o nome, mas... Leni, Leni, a Carlaina e o Everton. Uma salva de palmas para eles aí. Eles vieram aqui no domingo e... Bom que gostaram, né? Porque voltaram. Então, eu vou convidar os irmãos hoje para abrirem a palavra de Deus em um versículo. E o versículo é Provérbios, capítulo 18, verso 14. Enquanto eu coloco o título da nossa meditação, do nosso estudo essa noite. O perfeito começa no imperfeito, tá? Esse é o título do estudo bíblico desta quarta-feira, dia 29 de março de 2023. Nosso texto principal, Provérbios 4, versículo 18. Na verdade, dá para falar decorado esse texto, right? Porque a vereda do justo é como a luz da manhã ou da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Porque a vereda do justo é como a luz da manhã ou da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quero convidar os irmãos para nós orarmos, tá bom? Queria que você pedisse ao Senhor uma bênção, não só por você, mas por mim também, nessa noite. Pai, obrigado mais uma vez pelo privilégio, é um privilégio, de vir à tua casa para estudar a tua palavra mais uma vez. Peço agora a bênção do Senhor, peço agora a misericórdia do Senhor, peço agora o Espírito do Senhor, a ajuda do Senhor para o estudo bíblico dessa noite. Peço o sangue de Jesus para nos purificar, todos nós, a começar por mim, de toda a sujeira desse dia, de toda cinza dessa caminhada, desta nova semana de trabalho. Pedimos purificação do sangue de Jesus em nossa vida. Pedimos que o nosso espírito seja agora limpo, seja lavado nossa mente, nossos olhos, nossos ouvidos, nossas mãos, com o sangue de Jesus. Eu também declaro agora o domínio do Senhor nessa reunião. Eu peço os anjos do Senhor para guardar e proteger a palavra em nossos ouvidos. Eu proíbo o roubo da palavra nessa noite. Eu proclamo que a vontade do Senhor se realiza nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor nessa noite. O perfeito começa no imperfeito. Primeiro pensamento dessa noite eu vou escrever no quadro. É esse aqui. A vida humana é uma experiência imperfeita. Eu ia pedir a gentileza de alguém pudesse pegar para mim algumas folhas de papel, daquele papel de enxugar as mãos, que eu estou sem a esponja que eu levei em casa para comprar. Comprei e não chegou ainda, aí deixei a velha lá. Então, a experiência humana é uma experiência imperfeita. Well, quem já viveu alguns anos nessa vida vai concordar comigo que a experiência humana não é uma experiência de coisas perfeitas. Agora, isso não quer dizer que nós não desejamos o perfeito. Thank you. Isso não quer dizer que nós, que lidamos com o imperfeito o tempo todo, porque essa é a experiência humana. Porque nada é perfeito na experiência humana. Nada. Nenhum filho é perfeito. Nenhum cônjuge é perfeito. Nem o dia que parece ser perfeito, ele é. E mesmo as coisas que aos nossos olhos parecem perfeitos, né? Alguém faz aquele bolo e fala, ficou perfeito.
Aí você come ele, ele acaba, cadê? Sumiu. Não dura. Nem aquilo que parece perfeito para nós permanece. E por que as coisas boas não permanecem? Aliás, tem um ditado secular que eu falo de séculos, né? Que diz que o que é bom dura pouco, porque mostra a imperfeição da vida, mesmo com as coisas boas desta vida. Absolutamente há coisas boas nesta vida, mas elas não permanecem. A nossa meditação hoje à noite é que a gente vive uma vida humana que é uma experiência imperfeita num mundo menos que perfeito, e a gente precisa aprender a lidar com isso, tá? Eu gostaria que nós comparássemos esse mundo imperfeito aqui embaixo com o mundo perfeito, e agora nós vamos ler alguns versículos em Apocalipse, capítulo 21. E nós vamos começar com o versículo 4. Apocalipse aí, o último livro da Bíblia, se você tiver a sua Bíblia, vale a pena você acompanhar. Se vocês quiserem Bíblia, a gente tem ali. Pega lá algumas 2 ou 3 para elas, por favor, obrigado. Olha aqui, Apocalipse 1, verso 4 diz: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Imagina isso? Toda lágrima. Apocalipse 21. E não haverá mais morte. Come on. Não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor. Esse é o mundo perfeito, com o qual nós podemos comparar o mundo imperfeito que nós estamos vivendo aqui, tá? Esse é o mundo perfeito e vale a pena ler de novo. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, aleluia mesmo, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E o verso, ele traz essas palavras verdadeiras de Deus, é o Eterno que está falando essas palavras, e ele não só está dizendo que há um lugar perfeito, há um lugar para onde ele está nos levando, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais pranto, onde não haverá mais lamento, onde não vai haver nenhum motivo para nenhuma reclamação ou nenhuma tristeza. E aí ele termina com as seguintes palavras: porque as primeiras coisas já passaram. E eu pergunto, quais eram essas primeiras coisas? Se não, o mundo imperfeito onde a gente viveu. E você vai perceber a sequência dos eventos na Bíblia é sempre do imperfeito para o perfeito. Porque se o perfeito começa no imperfeito, qual que vem primeiro? O imperfeito. De onde Deus parte? Do imperfeito. Por que a vereda do justo é como a luz da manhã que vai brilhando mais e mais? Parte de onde? Do claro para o escuro ou do escuro para o claro? Fala comigo, parte do ruim para o bom. Então, se você está na fase ruim, você está na fase certa. Se você está na fase ruim, você está na fase certa, porque é daí que parte, é daí que começa. Se você está na fase quebrada, você está na fase certa, porque Deus não começa do inteiro para o quebrado, Ele começa do quebrado para o inteiro. Deus tira o perfeito, não do outro perfeito. Ele tira o perfeito do imperfeito. Deus começa com o imperfeito e nos leva para o perfeito. Essa é a caminhada da Bíblia, a caminhada bíblica, a proposta da Bíblia para os seres humanos. Porque você vai ver que eu vou comparar hoje a caminhada para os anjos, que é diferente, não é a mesma. Nós e os anjos não estamos na mesma caminhada. Nós estamos numa ascendência. Deus está nos caminhando, nos chamando para subir. Deus está nos tirando de um lugar baixo, nos levando para um lugar alto. Deus está nos tirando de um lugar de enfermidade, nos levando para um lugar de saúde. Deus está nos tirando de um lugar de tristeza, de dores e preocupações,
e nos levando para um lugar de paz, um lugar de tranquilidade, um lugar de vitória. Deus está nos tirando de um lugar de incredulidade, onde a gente não entende o sobrenatural, nos treinando e nos levando para um lugar do sobrenatural, onde o nosso espírito entende o sobrenatural. O perfeito começa com o imperfeito. Se você nunca adorou a Deus pelo imperfeito, vou te dar um minutinho para fazer isso agora. Senhor, obrigado pelas coisas imperfeitas. Senhor, obrigado pelas coisas quebradas. Senhor, obrigado pelos problemas. Senhor, obrigado pelas fases escuras. Senhor, obrigado pelos lugares onde a gente começa, que não são os melhores, mas na sua sabedoria, tu nos tira de um lugar ruim para um lugar bom. Tu estás nos tirando de um lugar de baixo para nos colocar em cima. Tu estás nos tirando de um lugar de desonra para um lugar de honra. É uma ascendência espiritual a caminhada que Deus está fazendo conosco. Continuando o meu pensamento nessa noite, eu quero dizer que eu não terminei de ler sobre esse lugar perfeito, porque se você leu Apocalipse 21:4, agora eu quero que você leia Apocalipse 22, do 3 ao 5, porque há um lugar perfeito nos esperando. Há um lugar perfeito nos esperando. E presta atenção, Apocalipse 22, 3 diz, ali não haverá jamais maldição. Yes. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos os servirão, e verão a sua face. Se alguém já se perguntou, algum dia eu vou ver o rosto de Deus? Nenhum homem jamais pôde ver o rosto de Deus. Eu creio que essa é a recompensa do céu. Quero saber de rua de ouro, de água da vida, mas olhar o rosto de Deus é um negócio inexplicável. Eu não posso imaginar como vai ser colocar os meus olhos no rosto de Deus e não morrer. E verão a sua face. Essa é uma promessa bíblica. Essa é uma promessa do Deus eterno. Não é promessa de pastor, não é promessa de igreja. Essa é uma promessa do Deus eterno que está na sua palavra. E nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite. E não necessitarão de luz de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os alumiará. Agora, a prova final de que esse lugar é perfeito, porque não poderia ser perfeito se isso só durasse 100 anos ou se isso só durasse 1000 anos. Mas a palavra termina dizendo assim, e reinarão pelos séculos dos séculos, para sempre. E alguém diz, Deus é perfeito? Deus é um Deus perfeito, Deus é um Deus perfeito. E a razão que Ele é perfeito, não é só que Ele faz coisas boas. Desculpa, Isabelle, você está tendo um encontro com o seu pastor, são encontros pentecostais. Começa a se acostumar, Isabelle. Estou falando da bebê que acabou de nascer, e hoje é o primeiro ou segundo culto dela, o terceiro. Anyway, se Deus não fizesse coisas perfeitas, Ele não faria coisas que vão durar para sempre. Se o céu fosse um lugar que a promessa é o seguinte, 1000 anos de bênção, depois acaba. Você podia virar para Deus e falar assim, mas é só isso que pode fazer? Se bem que a gente não ia poder reclamar, né? De viver 1000 anos na bênção. Nenhum podia reclamar, right? Mas você podia questionar, mas e aí, não dava para aumentar isso? Não. Como é que você faz uma coisa tão boa que dura tão pouco? Deus, não. E reinarão pelos séculos dos séculos. Falo para você. O que é sofrer algumas décadas aqui embaixo, sendo fiel a Deus, buscando a Deus, saindo do escuro para o claro, quando Deus está nos levando para um lugar perfeito. E o lugar perfeito não é só porque não haverá mais dor, não haverá mais lamento, não haverá mais morte, no céu não tem enterro, no céu não tem lágrimas, porque isso vai durar para sempre. Isso vai durar para a eternidade.
Tem um versículo que não estava aqui no meu esboço, mas eu vou mencionar ele, que o Espírito acabou de me lembrar, que está em Eclesiastes. E Eclesiastes, ele fica depois dos Salmos, tá? E dos Provérbios. É no capítulo 7, e no versículo... Não, eu quero o capítulo 3. O capítulo 3 de Eclesiastes, o verso 14 diz assim, olha só. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada se lhe pode tirar. E isso Deus faz para que os homens temam diante dele. Eclesiastes 3:14. Tudo que Deus faz durará eternamente. Por favor, diga essas palavras comigo. Vale a pena esperar a Deus fazer uma obra, porque mesmo que ela demore, vai durar para sempre. Eu queria perguntar aos carpinteiros aí, quanto tempo dura a melhor parede que você fizer? A casa que Deus nos deu uma casa em 2005. Nós compramos a casa em 2005. Nós compramos ela em 2006. Né? Quando estava aquele preço altíssimo, foi antes da quebra do mercado. Mas Deus não deu condição de pagar. A gente refinanciou. Só que a casa era novinha, mas novinha tipo assim, novinha zerada. Nós somos os primeiros moradores dela. Isso é um luxo em Boston, porque as casas em Boston são de quantos anos? Tá? Os primeiros moradores dela. Só que 15 anos depois, naquela casa, a deck estava completamente apodrecida. Eu nunca vi um negócio daquele. 15 anos naquela casa. Nós tivemos que pagar $20 mil só pelo nosso lado da deck. A deck custou $60 mil, que era uma deck de 3 andares. Tá? Mas a madeira novinha foi embora. Uma obra maravilhosa, mas apodreceu. 15 anos só. Tá? Porém, tudo que Deus faz durará eternamente. Amém? E essa é a razão de Deus estar nos levando para um lugar onde as coisas são perfeitas. Eu quero, porém, colocar duas palavras importantes aqui, que nenhum de nós consegue fugir delas. Tá? Uma é a palavra perfeccionismo. Você pode dizer assim, eu não sou perfeccionista, eu vou dizer que você é. Perfeccionismo e a outra é idealismo. Se você não fosse perfeccionista, nem idealista, você não era um ser humano. Eu vou falar por quê. O Deus que criou as coisas perfeitas, colocou no ser humano um desejo de coisas perfeitas. Você come aquela comida, estava boa, mas você fala assim, podia ser melhor. Você tem aquele casamentão, mas você fala assim, podia melhorar. Você tem aquele emprego, aquele trabalho, ou aquelas finanças e você está feliz, mas você está sempre com o desejo de melhorar. Por quê? Porque dentro de nós há um perfeccionismo natural, há um desejo, há uma carência, há um clamor pelas coisas melhores. Isso parece com o idealismo, porque o idealismo é a coisa ideal. Quem que não pensa na coisa ideal? Quem que não pensa na casa ideal? Qual é a casa dos seus sonhos? A casa ideal. Qual é o marido dos seus sonhos? Qual a esposa dos seus sonhos? Todo mundo tem um ideal. O idealismo, nós nunca vamos poder fugir dessas duas coisas. Porém, eu queria perguntar, por que é que nós temos problema com o perfeccionismo e com o idealismo? Alguém tem uma ideia? Por quê? Porque nós não somos perfeitos. Essa é uma razão também, mas não é a principal onde eu quero chegar. Por que é que nós temos problemas com essas duas coisas, perfeccionismo e idealismo? Porque é difícil de alcançar. Por que que os perfeccionistas têm problema? Porque nada é perfeito para eles. Mas por que que as coisas não podem ser perfeitas para eles, se deveriam ser?
Hã? Porque nós não chegamos no mundo perfeito ainda. Então, se nós somos obrigados a viver num mundo que não é perfeito, nós vamos alcançar perfeccionismo aqui? O problema é que nós não deixamos de ser perfeccionistas. Então, nós vivemos um conflito. Porque mesmo não podemos alcançar as coisas perfeitas, nós não abrimos mão delas. Então, nós sofremos. Então, deixa eu dizer para você, está correto. Porque se você se acostumar com as coisas imperfeitas, existe um lado que eu vou pregar hoje, que é o lado que você tem que aceitar as coisas imperfeitas. Mas tem um outro lado dessa mesma verdade, que é você, de certa forma, continuar sofrendo porque você deseja uma coisa melhor. Entendeu o que eu falei? O problema do perfeccionismo é porque nós estamos num tempo de coisas imperfeitas. Então, não é tempo das coisas perfeitas ainda. Por isso que nós sempre vamos ter problemas com o perfeccionismo. Então, eu quero discutir agora justamente essa questão, o tempo das coisas imperfeitas. Eu quero abrir com você na primeira carta de Coríntios, no capítulo 13, que é o capítulo do amor. Eu quero discutir isso aqui, o tempo das coisas imperfeitas, que é esse tempo que nós vivemos hoje. Ainda não chegamos no tempo das coisas perfeitas. E em 1 Coríntios, no capítulo 13, quero começar com o versículo 9, onde o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, nos ajuda a entender o tempo que a gente está vivendo hoje, onde ele diz assim: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Só um minutinho, por favor. Eu não gosto desse versículo. É a palavra de Deus, mas eu tenho o direito de dizer que eu não gosto. Não quer dizer que eu não aceito. Não quer dizer que eu não sou obrigado a me submeter. Mas eu não gosto de viver as coisas em parte. Eu queria o todo. Eu sou perfeccionista. Eu sou idealista. Eu quero o todo. Mas eu não posso viver o todo hoje. Porque hoje é um tempo de coisas em parte. Eu não sei se você já notou isso na sua vida, mas eu queria ajudar você a colocar essas duas palavras em sua vida. Porque Paulo fala que o tempo que nós vivemos hoje é o tempo do em parte. Primeiro. Ajuda ela. É o 1 Coríntios, o capítulo 13, que é o capítulo do amor. Tá? No versículo 9. Nada. Em parte conhecemos e em parte profetizamos. Agora veja a lógica do versículo. Como Deus nos dá em parte para conhecer, Ele tem a expectativa de que a gente também profetize em parte. Não está esperando que a gente faça as pregações perfeitas, porque não é o tempo do perfeito. Ele não nos deu o todo, por que Ele quer que a gente fale o todo? Right? Se Ele nos deu em parte, então é hora de profetizar em parte. Agora você que me enche de perguntas e quer que eu te dê todas as respostas, já sabe que eu só tenho em parte, eu só posso falar em parte, porque se eu for além do que Deus me deu, eu estou fora do tempo. E esse não é um tempo de coisas completas, de coisas perfeitas, é um tempo do em parte. Eu não gosto desse tempo, honestamente. Eu queria tudo, eu queria a parte toda. É como se Deus colocasse um puzzle na sua frente e Ele te desse só algumas partes, e você quer ver a figura toda. E Deus não vai ver a figura toda. Tem que se conformar de ver em parte. Versículo 10. Mas, eu gosto desse. Mas quando vier o que é perfeito, esse é o tempo que eu quero chegar. Então, o que é imperfeito será aniquilado ou anulado. Em outras palavras, Deus está dizendo, vai chegar o tempo das coisas perfeitas. Só diz comigo, mas não chegou ainda. Não chegou ainda. Eu e você somos obrigados a lidar com o tempo das coisas em parte. Alguém pode me dizer uma razão porque Deus nos obriga a viver em parte, a conhecer em parte? Exatamente.
Deus colocou essa vida pela metade. Alguém diz comigo, essa vida é uma vida pela metade. Yeah. E por mais que você queira, e olha, você está querendo, eu sei. Você levanta todo dia querendo completar ela. Você consegue? Tem quantas décadas você está tentando? Quantos morreram antes de nós e não conseguiram? Todos. Mas a gente continua levantando para completar, e Deus é em parte, vai nascer em parte, vai terminar vivendo em parte. O máximo que você vai completar é em parte. Se completar a sua em parte toda, já fez demais. Mas não vai completar tudo. Porém, eu vou fazer chegar o tempo em que as coisas serão plenas, perfeitas, completas. E então o que é em parte será aniquilado. Eu não tenho palavras para explicar direito o que eu estou pregando hoje à noite. Só sei que eu estou falando de uma verdade muito profunda, que às vezes o nosso perfeccionismo e o nosso idealismo nos impede de aceitar as coisas em parte. Porque quando Deus nos dá uma vida em parte para viver, Ele está dizendo, confia em mim. Confia em mim. Não, mas eu quero saber, eu não entendi. Confia em mim. Mas eu só me deu um pedacinho desse puzzle, é só a ponta do iceberg, Deus. Confia em mim, não vai adiantar, eu não vou dar a outra parte, por mais que você pode... Porque tem crente que faz greve de fome. Tipo assim, jejum às vezes é greve de fome. Eu vou morrer de fome até você me revelar, e Deus, é melhor você comer. Porque eu não vou te dar essa revelação. Ou você se conforma com certas partes que eu vou ter para esse tempo. Agora, eu queria sugerir uma coisa, porque as verdades bíblicas, elas sempre têm dois lados. E eu sei que é em parte, só que eu falo para Jesus assim, eu quero toda parte do meu em parte. Quem entendeu o que eu falei? Então, qual é a parte toda que eu posso ter? Eu quero toda. Porque se o em parte é esse tamanho aqui, tem gente que só tem um pedacinho. Eu falei, não, eu quero esse em parte todo. Todo. Faz sentido. E sabe por que faz mais sentido? Porque o em parte de Deus é muito para nós. O em parte de Deus é suficiente para nós. Se a gente tem um em parte todo de Deus, a gente vai ter tudo o que a gente precisa. E aí só falta a fé. Que o Douglas falou, que Deus nos dá em parte, para a gente poder caminhar com Ele pela fé. Porque se Ele desse tudo, não era necessário. Agora eu quero que você leia comigo o versículo 12. Nós lemos o 9 e o 10, mas o 12 diz assim. Agora vemos como por espelho. Também não gosto desse versículo. Vemos como espelho. Eu não quero ver como espelho, eu quero ver... Você quer ficar vendo uma coisa por espelho? Põe um espelho lá que eu vejo a imagem. Não, eu quero ver, eu quero olhar na cara, eu quero ver ao vivo. E Deus não. Vai ter que se conformar em olhar pelo espelho. É fantástico isso, né? Deus bota você num corner, bota o que está ali, aí bota um espelho no meio. Aí você fica olhando pelo espelho. Incrível isso, né? Agora vemos como por espelho. Não só isso, mas em enigma. Obscuramente, isso é, eu estou vendo, mas eu não consigo decifrar. Eu estou enxergando alguma coisa, mas eu não sei o que é. Não é assim que a gente vê o mundo espiritual? Eu tive um sonho, mas não sei o que significa. Eu vi uma mensagem, mas eu não sei o que... Eu vi uma voz, mas eu não sei o que falava. Eu fui então... Eu estou vendo uma coisa que eu não estou vendo. É uma aflição. E Deus está dizendo, esse é o tempo das coisas incompletas. Mas então veremos face a face. Alguém diz comigo, Deus vai quebrar o espelho. Não, na verdade vai tirar o espelho, porque espelho quebrado piora a situação, né? Você via pelo espelho, agora quebrou, agora você não enxerga nada. Não, Deus vai tirar o espelho. Aleluia. Irmãos, olha para mim, vocês que estão aqui. Eu quero olhar bem no rosto de vocês hoje, sabe por quê? Eu quero registrar esse momento para a eternidade. Porque hoje nós estamos falando de coisas que nós não entendemos, mas eu quero ter uma reunião dessa numa quarta-feira, daqui a 1000 anos.
Yeah. E não é para dar estudo, não. Eu só queria para a gente reunir de novo, a gente olhar um para o outro e falar assim, e aí? E aí? E agora? We can only imagine. Mas nós temos que imaginar mesmo. We should imagine. Nós devemos imaginar, porque há uma realidade mais palpável para nós. Há uma verdade mais clara. Há uma revelação mais plena que você não entendeu ainda. E às vezes você pode ficar pensando assim, eu devo ser muito burro, porque eu não consigo entender. Eu devo ser um crente muito farcote, porque eu não consigo entender. Deixa eu falar, não é só você não, eu também. Você acha que ele botou só você aqui? Ele botou eu também. Ele colocou todos nós aqui. A mesma aflição que você está passando, eu também passo. Ele submeteu todos nós a esse empate. Porém, ele diz, veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Alguém diz glória a Deus? A declaração que mais me alegra é eu poder dizer que algum dia eu vou deixar de ser ignorante. Algum dia eu não vou ter nenhuma cegueira nos meus olhos. Algum dia eu não vou ter nenhuma surdez nos meus ouvidos. Algum dia eu vou ouvir plenamente. Algum dia eu vou enxergar plenamente. Algum dia eu vou entender plenamente. Algum dia eu vou saber tudo, o todo. Então alguém diz comigo assim, Deus só me deu um pedacinho do pão para você testar o gosto, o sabor e crer nele que tem um pão inteiro esperando você lá. Que tem uma satisfação plena esperando a gente lá. Eu queria derrubar um mito que tem... Mito que eu falo, né? Não é que existe um mito realmente, é só uma figura de linguagem. Quando alguém fala assim, quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para Jesus. Vai nada. Vai nada. Perguntar nada. Você vai perguntar nada? Eu vou te falar por que você não vai perguntar nada. Porque uma das coisas que eu sei que vai acontecer, quando nós colocarmos os nossos olhos no rosto de Deus, come on. Você vai ter pergunta. Você vai ter pergunta nenhuma. Você vai ter mais pergunta nenhuma. Porque eu digo que pelo menos algumas coisas vão acontecer nesse momento. Primeiro, uma onda avassaladora de consolação vai invadir o nosso espírito. Vai invadir a nossa vida. Quando os nossos olhos encontrarem os olhos de Deus. Cara, não dá para imaginar. Não dá nem para falar sobre isso aqui. Não dá para falar sobre isso. Mas uma onda inexplicável de consolação, de restabelecimento, de enchimento, vai encher o nosso pequeno ser. Segundo, uma onda completa de revelação, de conhecimento, de explicações vão invadir o nosso espírito. Você acha mesmo que vai sobrar ignorância para fazer alguma pergunta para Deus? Não vai sobrar espaço para perguntar nada. Porque o perfeito, alguém diz comigo, o perfeito está diante de mim. Ei, olha para mim. Eu só estou aqui como mandado. Eu fui mandado, sou um menino mandado do chefe para dizer para você, não desista. Continua caminhando. Continua crendo nele, continua abrindo o livro em casa. Continua dobrando o joelho e falando com ele, porque tudo que você sonha está na sua frente. Tudo que você deseja como ser humano está diante de você. Todas as perguntas que você merece que sejam respondidas serão, mas você tem que caminhar a caminhada. A única coisa que você tem hoje é a fé. A única coisa que você tem hoje é a fé.
E Deus está dizendo, enche de fé, leia o livro para obter fé. Para que a gente lê o livro? Para ficar inteligente? Não, a gente lê o livro para obter fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. O que dá fé a um ser humano, o que faz um ser humano caminhar, é a fé na palavra, não é o que o pastor diz, não é o que a igreja diz, é a fé na palavra de Deus. Se você não abre a Bíblia em casa, você não tem fé. Não quero saber se você é homem, se você é mulher. Se você não abre a Bíblia em casa, você não tem fé. Ah, pastor, mas eu tenho muita fé em Deus. Você tem a fé num Deus imaginário, um Deus que foi da sua religião, mas você não tem a fé no Deus da Bíblia, porque você não abriu aqui. Você precisa abrir aqui muitas vezes para poder ter a fé desse livro. Ela está dizendo, é por isso então que fala que a gente vai dizer só santo, 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 santo. Eu acredito que sim. Yeah. Eu penso que o que você vai poder dizer? O que você vai arrumar para dizer? Se não exaltar a Deus de um jeito que a palavra mais plena para exaltar a Deus é quando você fala santo. Aliás, foi bom você mencionar essa palavra, porque eu vou escrever ela aqui em algum lugar. Você sabe, talvez você não sabe, mas vai saber hoje, se já sabia, parabéns, que a mais alta forma de exaltação a Deus é quando você chama Ele de santo. Mas eu vou explicar por quê. Porque quando a gente fala santo, a gente não está entendendo o que a gente está falando. A palavra santo significa separado. Separado em vários sentidos. Não é só separado porque Ele está longe de nós, mas é separado porque Ele é diferente. Separado porque não tem como Ele ser igual a nós. Separado porque Ele é tão sublime, Ele é tão altíssimo. Separado porque Ele é tão diferente de nós, que a melhor forma da gente reconhecer isso é dizer santo. E a gente ainda diz, como a palavra diz, que essa santidade ela é superlativa, e a forma certa de dizer é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória, porque é o Deus que é 3 vezes santo, quer dizer, é uma santidade que você não tem condições de imaginar. A melhor definição que a gente chama Deus pelo que Ele é, que a gente evoca a natureza dele numa palavra, é quando você diz santo. É por isso que os serafins diziam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. E eles repetiam sem parar, santo, 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 por causa da grandeza dessa divindade diferente, Alguém diz comigo, eu só posso imaginar quem Deus é. Eu queria fazer uma declaração hoje à noite, que para mim, como teólogo, como pastor, é uma declaração humilhante. Mas eu tenho que declarar que eu não conheço a Deus. Eu não conheço Deus. Eu já li o seu livro dezenas de vezes. Dezenas de vezes. Literalmente. Por 50 anos da minha vida. Eu prego esse livro. Mas eu chego para ele e digo, você sabe, né? Eu não te conheço. Eu não te conheço. Eu quero que você saiba que eu sei que eu não te conheço. Porque, para você saber que o que eu estou falando é verdade, se eu achar o versículo aqui, eu vou te mostrar um versículo em Jó. Tá? Eu creio que eu vou achar. Achei já. Jó 26, verso 14, vou colocar aqui. Jó 26, 14 é um versículo que você pode orar, tá? Se você quiser. Jó 26, 14. E olha, quando você lê... Aliás, vamos ler o capítulo 26 de Jó. Todo o capítulo 26. Porque só faz sentido o último versículo quando você lê esses... São poucos versículos, né? Vamos começar com o versículo 6. Jó está falando sobre Deus e ele fala assim, Senhor, o Seol ou o inferno está nu perante Deus.
e não há coberta para o Abadom, que é o abismo. Ele quem? O Senhor. O que ele faz? Ele estende o norte sobre o vazio, e ele suspende a terra sobre o nada. Ele prende as águas em suas densas nuvens, e as nuvens não se rasgam debaixo delas. Versículo 9 agora. Encobre a face do seu trono, e sobre ele estende uma nuvem. Ele marcou um limite circular sobre a superfície das águas, onde a luz e as trevas se confinam. As colunas do céu tremem e se espantam da sua ameaça. Ele está falando de Deus. Com o seu poder, ele faz sossegar o mar. E com o seu entendimento, ele abateu a Raabe. Pelo seu sopro, ele ornou o céu. E a sua mão traspassou a serpente veloz. Aí depois dele falar tudo isso, ele fala isso aqui. Eis que estas coisas são apenas as orlas dos seus caminhos. E quão pequeno é o sussurro que dele ouvimos. Mas o trovão do seu poder, quem o poderá entender? Quando Jó, nessa descrição, Jó está falando aqui. Esse capítulo é um capítulo onde Jó responde. Jó, é Jó? É mesmo? É. Jó responde. Então ele está dizendo, tudo que nós sabemos de Deus, tudo que nós sabemos sobre Ele, são apenas as orlas dos seus caminhos. É muito próprio você chegar para Ele e dizer assim, eu te amo, mas eu não te conheço. O pouco que eu te conheço, que é muito, na verdade, é suficiente para eu te amar. Mas eu não te conheço realmente como tu és. Voltando para o nosso estudo dessa noite. Essa vida imperfeita que Deus nos deu, ela é apenas um test drive. O que é um test drive? Você pega um carro e vai dar uma voltinha. Fala nisso, o Nicolas sonha comprar um carro e ele, está juntando dinheiro, trabalhando aí com o Silviano, você junta um dinheirinho para comprar um carro. E aí ele empolgou com um carro lá. Aí eu falei para ele, vamos fazer um test drive. Você só vai saber o que é um carro se você dirigir ele. E aí a gente foi, marcou, fomos lá na concessionária, o cara botou a gente no carro, e ele saiu no carro, dirigiu o carro. Aí ele falou para mim, não, esse carro não é. Ele se empolgou, sabe como é que é? Jovem, né? Você olha o carro por fora, você se empolga com o carro, você acha ele o máximo, mas você não fez o test drive. Aí ele fez o test drive e falou, não, esse carro. Eu falei, é isso aí, a gente tem que fazer o test drive. Então o que Deus fez com a gente? Ele fez apenas um test drive. Todas as coisas boas desta vida são apenas um aperitivo, um test drive. Deus está dizendo, ei, eu comecei aqui, ó, não se empolga aqui não. E não se decepciona aqui também não. Duas coisas aqui. Não se empolgue aqui, mas também não se decepcione aqui. Porque as respostas não estão aqui. Deus começou aqui, mas Ele está nos levando para cá. Então, Deus apenas nos deu um pequeno texto da verdadeira vida. Deixa eu colocar mais um pensamento aqui que Deus compartilhou comigo. Vocês sabem que o maior presente de Deus para nós é a vida eterna, sabe? Ou não? Se você ler nos evangelhos, tudo que Jesus falou é, eu vim para dar a vida eterna. Vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Para que todo aquele... o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas viva 100 anos. Não, viva 1 milhão de anos, já foi muito bom. Espera aí, a promessa de Deus sempre foi vida eterna. Ei, a promessa de Deus sempre foi vida eterna. Aí o que Deus fez? Ele colocou a vida eterna aqui, tá? A vida eterna que você só vai alcançar, você só vai viver na eternidade, mas alcançar nós já alcançamos, porque nós temos vida eterna hoje, tá?
Só que ele colocou você numa jornada da vida. Ele colocou você aqui vivo, ó. Você está vivo aqui. Você está vivo aqui. Vivo. Não é viúvo, não. Você está vivo aqui. E Deus está te levando para a vida eterna. Só o que tem no meio aqui? Uma jornada. É do tipo assim, Deus nos dá vida, essa vida imperfeita, apenas para nós lutarmos pela vida eterna. É do tipo assim, eu vou dar um bolo de chocolate para você. Para mim ia ser o máximo. Bolo de chocolate. Só que eu vou te dar uma balinha aqui, para você sentir o gosto do que é um bolo de chocolate. E vou te dar uma caminhada, para você lutar por ela. Eu queria perguntar aqui, estamos lutando realmente pela vida eterna? Porque Deus nos deu uma vida para lutar por ela. Ei, Deus nos deu uma vida para lutarmos por ela. Ei, você acha que Deus vai dar a vida eterna para alguém que não vai receber uma coroa? Você vai receber uma coroa porque lutou pela vida. Porque lutou pela vida eterna. Então veja que o Senhor, Ele nos trouxe a vida porque a gente está vivo, é vivo que a gente conhece o Evangelho, é vivo que a gente sabe que o final desta vida pode ser uma vida eterna com Cristo ou sem. Então a gente vai lutando por essa vida eterna. E Deus, então foi isso que Paulo falou, eu lutei pela vida eterna, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Fé de quê? Fé na vida eterna, no alvo onde Ele me colocou para lutar. Deus nos propõe uma jornada do imperfeito para o perfeito. Essa jornada começa no escuro, tá? A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Então nós temos que admitir que o escuro é onde começa, tá? Não entender é onde começa. Não ser feliz completamente é onde começa. Não desfrutar de plena alegria é onde começa. Se você está nesse lugar, diz eu. Então você está no lugar certo. Você está no lugar onde as coisas começam. Começa no imperfeito, no incompleto. É de onde se deve partir. Então presta atenção. Se a vida perfeita começa no imperfeito, se a vida perfeita começa no imperfeito, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que aceitar o tempo das coisas imperfeitas. Tem alguém aí se recusando a aceitar o tempo das coisas imperfeitas? Tem, a irmã está balançando a cabeça. Ser honesto, todos nós. Aqui é onde entra aquele paradoxo. Qual o paradoxo que eu falei? Lutar pelo melhor. Lutar pelo melhor. E aceitar o que ainda não é. Deixa eu dizer para vocês. É aceitando o que ainda não é que a gente consegue lutar pelo melhor. O maridinho, ou vamos melhorar esse marido. O maridão que Deus me deu foi esse. Mas ele não é tão maridão ainda como eu gostaria. Mas eu tenho que aceitar ele onde ele está. Presta atenção. É aceitando o ponto de partida. Porque se você rejeita o ponto de partida, eu te pergunto, você vai chegar aonde? Deus nos dá um desafio aqui. Todo mundo está interpretando aí na sua própria vida o desafio? Essa esposa maravilhosa, essa estátua da liberdade, esse avião. 747. Não é tão, ainda é um teco-teco, mas vai chegar lá. Ainda vai chegar lá, ainda vai chegar lá. Ainda vai chegar lá. Mas eu aceito. E como eu aceito completamente, eu não me rebelo contra esse aviãozinho pequenininho.
Pastor vigia, pastor vigia. Puxando o saco dos maridos, né? Mas esse aceitar é diferente do se conformar? É, boa pergunta, muito bom. Porque se conformar é dizer assim, é isso aí mesmo, acabou, não vai melhorar e deixa pra lá. Tem não quero entrar muito no detalhe não. Não, tipo assim, você tem que lutar para melhorar. Diferença de uma atitude da aceitação e de conformidade. Isso, a diferença é aquilo que o Douglas colocou, é a fé. Eu creio que esse avião vai virar. Douglas, qual que é o melhor avião que existe hoje? É o 780 something? Porque esse ano você vai frear ele. Não, tem outro. É o triple. Não, cadê o Boeing 80? Eu sei que é um avião gigante, que ele tem 3 andares. A380. Oh, Esse mesmo que eu quero. A380. Esse aqui, ó. Esse é o último avião, é o avião mais pesado, é o avião de passageiro. 3 andares e é um avião gigante. Não, existe hoje. Existe, esse avião existe. A Boeing fez esse avião aqui, tá? Agora, tem algum marido que é um avião A380? Não tem. Não tem, irmãos. Não tem. Entendeu? Nem eu não sou esse marido treire. Nem eu não sou. Mas a fé me faz acreditar que eu posso chegar lá. Então a diferença é essa. Porque quando você joga um casamento fora, você está dizendo assim, quer saber? Eu não vou aceitar isso não. É imperfeito, eu não quero não. Você ainda vira para o marido e fala assim, marido, assim eu não quero não. Peraí, quem te deu o direito de você não querer o começo? Mulher, sim, é para você ser esposa assim, eu também não quero não. Quem te deu o direito de você rejeitar o começo, sendo que Deus sempre começa Alguém precisa entender que Deus está falando aqui comigo e com você. Porque quando Deus me mostrou a minha esposa, ela não era esse avião poderoso que vocês estão vendo aí, estou falando espiritualmente, essa bomba relógio, essa bomba que pega demônio, só de olhar ela está derrubando. Ela não era isso não. Eu olhava para ela assim e falava, isso aí não vai dar nada, não. Porque ela estava aqui. E eu não quis. Eu rejeitei a minha esposa quando eu a conheci. Porque eu tinha um ideal. Eu estava preso no ideal. E ela não era ideal ainda. 20 anos depois, melhorou pra caramba. Mas a gente rejeita o imperfeito. Trabalhinho ruim? Esse trabalhinho ruim demais. Ai, Senhor. E Deus, tu não sabe o que eu vou fazer. Essa igrejinha ruim, hein? Dá uma igrejinha ruim aí para você pastorear. Mas eu não mereço uma igreja melhor, não? Deus, mas calma. Você não pode começar com o começo, não? Entendeu? Deus, ele precisa que a gente... Alguém diz comigo, Senhor, por reconhecer a tua sabedoria, eu aceito o imperfeito e o incompleto na minha vida. Vamos orar um pouquinho. Deus, ajuda-nos. O Senhor nos deu filhos imperfeitos, o Senhor nos deu maridos imperfeitos, o Senhor nos deu mulheres imperfeitas, o Senhor nos deu ovelhas imperfeitas, o Senhor nos deu pastores imperfeitos, o Senhor nos deu saúde imperfeita. Senhor, ajuda-nos a aceitar o ponto de partida, porque o Senhor está melhorando a nossa vida. O Senhor vai fazer as coisas melhorarem em nome de Jesus. Alguém diz comigo, vai melhorar. É tanto que a caminhada do imperfeito para o perfeito
é uma caminhada de esperança. Alguém pode dizer para mim o que é esperança? Esperança é uma certeza de que vai melhorar, um desejo de que vai melhorar. Se você tem esperança, você não desistiu. Se você tem esperança, você continua caminhando. Eu ainda tenho esperança. Alguém diz comigo, o meu casamento vai melhorar. Alguém diz comigo mais uma vez, o meu casamento vai melhorar. Agora nós vamos falar a frase mais completa. Alguém diz assim, porque Deus está na minha vida, o meu casamento vai melhorar. E por que eu insisto em que o casamento melhore? Porque o casamento é uma das coisas mais que desafia a gente, em que a gente está sempre cobrando muito e tem uma expectativa do nosso casamento. Uma das coisas que a gente mais puxa o ideal é o nosso casamento, porque a gente já não põe esperança nos pais, a gente não põe esperança em amigos, é o casamento. Então o cônjuge que se vire, porque vai ter que nos fazer felizes, porque não tem outra. É aqui mesmo. Então assim, que Deus nos ajude a cada um de nós que é casado. Porque nós não cobramos de ninguém mais do mundo do que nós cobramos do marido e cobramos da minha esposa. Nós cobramos. Nós não cobramos de pai. Hoje nós largamos pai e mãe de lado. Hoje nós não brigamos com eles mais. Hoje nós... tadinho dos velhinhos. Hoje eles vivem numa boa. Depende, alguns de nós, né? Porque alguns de nós ainda... Meu pai, minha mãe, mas a maioria de nós não. É o maridinho que tem que dar um jeito. E a esposinha que tem que dar um jeito. Porque realmente agora está na mão dela. Ela tem que lidar. Então nós cobramos. As pessoas de quem nós mais cobramos hoje é dos nossos cônjuges. Então eu proclamo em nome de Jesus. Nossos casamentos vão melhorar. Vão melhorar. Porque Deus está trabalhando nessa pessoa. Ele está aumentando aviões. Deus está reformando aviões. Deus está no business de reformar aviões e melhorar a nossa vida. Mas Ele faz. Ele faz. No meu casamento, Ele fez. Eu era um teco-teco. Aliás, eu era um pastor teco-teco. Eu era. E às vezes Deus faz reformas, vai fazendo pequenas reformas durante anos e anos. Aí um dia ele fala assim, quer saber? Vou dar uma pressada nesse negócio aí. Aí ele vai te dar um murro assim, desmonta tudo. Igual ele fez comigo em 2017. E fez tudo de novo. Aí já fez. Aí eu falei, uau, você fez um avião? Eu gostei do que você fez. Honestamente, igual vocês sabem que eu sempre estou celebrando a obra que Deus fez comigo há 6 anos atrás. Se fosse você, eu pedi uma dessas. Falei assim, está tão devagar esse processo, dá uma apressada aí. É uma caminhada de esperança, e porque é uma caminhada de esperança, leia comigo Hebreus capítulo 10, versículos 33 a 35, tá? E nós vamos ler também Tiago, capítulo 5, versículos 7 e 8. Mas primeiro, Hebreus, capítulo 10, os versos 35 a 39. Hebreus, que é perto do Apocalipse, aí, voltando de trás, fica mais fácil de achar. Preste atenção como a caminhada do imperfeito para o perfeito é uma caminhada de esperança. Hebreus 10, 35. Não lanceis fora a vossa confiança, porque ela tem uma grande recompensa. O que Deus está dizendo? Não pare de crer, não pare de acreditar, porque o que está do outro lado é grande, 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 é maior do que você pode imaginar, porque necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Quando é que alcançamos a promessa? Depois que fazemos a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que nós caminhemos do escuro para o claro, crendo. Vai clarear, vai clarear.
Estou esfregando meus olhos, não estou conseguindo entender direito, mas vai clarear. Vou dar mais um passo. Vou dar mais um passo. Mas não estou enxergando direito ainda, mas eu vou dar mais um passo. Vai clarear. Ali na frente vai clarear. Vai clarear. E eu estou caminhando pela fé, dizendo que vai clarear. É uma caminhada de esperança, é uma caminhada de fé, e Deus vai comigo. Ele vai comigo, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Essa é a palavra de Deus. Nós estamos numa ascendência espiritual. Nós estamos numa caminhada para melhorar. E o versículo 37 diz: porque em bem pouco tempo aquele que há de vir virá e não tardará. Eu vejo esse versículo dizendo assim: o que está diante de nós, alguém diz comigo, o que está diante de mim? Já está. Come on. Come on. Eu não tenho aqui agora um versículo em Isaías, onde Deus diz assim, que Ele estabelece o fim desde o começo. O fim é isso aqui. Só que Deus estabeleceu o fim. Ele botou o fim aqui. É aqui onde nós vamos chegar. Aí Ele volta no passado, aí coloca a gente aqui. Aí Ele coloca o começo aqui. Aí Ele fala assim, começa a caminhar. Deus nunca nos dá uma caminhada sem estabelecer o fim primeiro. Deus nunca nos chama para fazer algo, para caminhar, uma caminhada de esperança. Esperança com Deus não é esperança. Esperança com Deus é uma coisa certa, é uma coisa real, é uma coisa que já está lá. Deus colocou no final primeiro, Ele estabeleceu lá, Ele disse, está lá, você não está vendo, agora caminha. Você vai achar o que eu estou falando. Obrigado. Isaías 46:10. Eu anuncio o fim desde o princípio. Desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho subsistirá e farei toda a minha vontade. Isso é, eu anuncio o fim. Desde o começo, eu anuncio o fim. Deus faz o fim, aí bota você aqui e pede para você caminhar. Nunca pare no meio do caminho, dizendo assim, mas eu não estou vendo, isso não existe. Não faça isso. Deus nunca põe eu e você numa caminhada por algo que não existe. Por que o meu casamento vai melhorar? Porque existe, alguém diz comigo, existe um casamento melhor, esperando por mim, em alguns anos de caminhada. Come on. Come on. Existe um casamento melhor esperando por mim em alguns anos de caminhada. Existe uma vida... Como diz? Ok. Só eu posso anunciar desde já o que acontecerá no futuro. Mas ele não está anunciando aqui? Só que a gente pode ver? Não, o que ele está dizendo é, tudo que você tem aqui é a minha palavra, mas saiba de uma coisa, eu não ia te falar de uma coisa que não está lá. Existe uma finança melhor me esperando em algum tempo. Se não fosse verdade o que eu estou falando, esse versículo aqui não existiria na Bíblia. A caminhada do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A questão é perguntar se está caminhando com Deus ou se está caminhando nas emoções. Agora, Tiago, capítulo 5, o versículo 7. Caminhada de esperança. Caminhada de esperança. Portanto, meus irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Porque o lavrador, ele espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Sejam vocês também pacientes e fortalecei os vossos corações até a vinda do Senhor, porque está próximo. A caminhada de Deus para nós é uma caminhada de esperança. Eu queria defender um ponto aqui hoje à noite, de passagem, que a caminhada dos anjos não é a mesma nossa. Nós estamos numa ascendência.
nós estamos numa vida humana cujas experiências não são perfeitas, caminhando em direção a uma vida perfeita. O ser humano está na Terra há alguns milhares de anos. E os anjos, eles estão nos acompanhando há alguns milhares de anos. Todas as gerações passadas, os anjos estão nos acompanhando. Algum dia, eu quero conversar com um anjo. Tem umas perguntas que eu quero fazer. Uma delas é, como é a vida de vocês? Tipo, vocês são seres gloriosos. Eles estão me ouvindo, né? Peraí, não pode responder, mas estão me ouvindo agora. Vocês são seres gloriosos. Mas existe algum tipo de melhora em vocês? Eu acho que não. Ok? Eu creio que não. Os anjos não estão numa caminhada ascendente de melhora, saindo de um lugar menos bom para um lugar melhor. Entendeu? Só que eu quero defender, no meu pouco entendimento, que os anjos, eles observam o crescimento humano, tá? E que eles chegam a aprender conosco algumas coisas. Então, de certa forma, eles melhoram, porque eles aprendem algumas coisas conosco. Pois as situações do nosso crescimento manifestam certos atributos de Deus, como a graça de Deus, a misericórdia de Deus e a longanimidade de Deus, não seriam manifestos se não fosse o crescimento humano, essa experiência difícil da gente, tá? Que as nossas aflições, né, se não fossem as nossas aflições, esse lado da natureza de Deus não se manifestariam. Então, tem dois textos que eu quero colocar aqui para sugerir esse ponto, que é Efésios 3:10. Os anjos estão numa caminhada de observação, onde eles aprendem conosco. E o outro texto é 1 Pedro 1:12. É o que a palavra de Deus diz. Em Efésios 3:10, um poderoso verso diz o seguinte: Paulo está falando da salvação, o ministério da salvação nos gentios, e ele fala do mistério de Deus no capítulo 3. Verso 4, ele diz que quando vocês leem minhas cartas, vocês podem compreender a compreensão do mistério de Deus. No verso 5 ele diz que em outras gerações não foi manifesto aos homens, esse mistério é a salvação dos gentios. Aí quando chega no versículo 10, ele diz assim, e demonstrar, isso é, para que a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja, a quem? Aos principados e potestades nas regiões celestiais. Então, esse lidar de Deus conosco, ele faz com que a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja aos principados e potestades nas regiões celestes. Deus incluiu os anjos aqui propositalmente para dizer que eles observam e aprendem com essa multiforme sabedoria de Deus, que não, a multiforme sabedoria de Deus não foi manifestada em milênios passados, quando não havia humanidade, quando não havia pecadores se arrependendo, quando Deus não podia manifestar a sua graça, quando ele não podia exercer longanimidade com o pecador. O anjo nunca tinha visto Deus tolerando um pecador. E os anjos começaram a ver, olha ele tolerando Sodoma e Gomorra, olha o tempo que ele tolerou eles. Os anjos nunca tinham visto isso. Estão entendendo o que eu estou falando? Que eles não estão numa caminhada de, no meu pouco conhecimento, eu vou dizer que algum dia talvez eu esteja errado, mas tipo assim, de crescimento, mas eles observam, eles aprendem com o nosso crescimento. Right? Foi demais aí? Ou deu para... Então vamos para 1 Pedro 1:12. Primeira carta de Pedro 1:12 diz assim, olha. E Pedro aqui está falando sobre os sofrimentos de Jesus, certo? Aos quais foi revelado que não para si mesmo. E ele está falando aqui das pessoas que escreveram, né, a Bíblia, escreveram os mistérios de Deus. Aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para vós, eles ministraram essas coisas, que é os profetas do passado, que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho.
Ele está se referindo aos apóstolos e profetas que nos pregaram o Evangelho. Eles receberam essas coisas de Deus para nos anunciar. E aí ele termina com a seguinte frase: para as quais coisas os anjos bem desejam atentar. Uau! Uau! Os anjos nos observam e atentam para essa caminhada nossa. Os anjos anelam. Eles gostariam de se envolver. Alguém disse que eles gostariam de se envolver na pregação do Evangelho, mas foi dado para nós pregar o Evangelho. Não é? Os anjos, eles se envolvem com a nossa experiência humana, só que eles não estão numa caminhada de crescimento, de melhora, né? De transformações, mas nós estamos e eles estão aprendendo conosco. Então, eu quero tentar ir para o final agora e falar um dos pontos mais importantes, que é, na caminhada para o perfeito, Deus introduz a fé. Tá? Na caminhada para o perfeito, Deus introduz a fé. Não tem como sair do imperfeito para o perfeito sem caminhar na fé. Então, da caminhada para o perfeito, Deus introduz a fé. Deus nos dá o quebrado e nos propõe a fé para chegarmos ao inteiro. Deus nos dá o pouco e nos propõe a fé para chegarmos ao muito. Deus nos dá o torto e nos propõe pela fé chegarmos ao endireitado, ao reto. Deus nos dá o doente para que pela fé cheguemos à saúde, ao sarado. Deus nos dá o em parte para que pela fé cheguemos ao pleno. Deus nos dá o que está morto. Quando eu digo Deus nos dá, porque a primeira experiência que a vida nos dá é essa. Quais são as experiências comuns da vida para nós? Senão as dificuldades, senão os problemas. Está entendendo por quê? É do tipo assim: eu vou tirar a fé do lugar errado, colocar a fé no lugar certo. A fé vai ficar aqui. Aqui. Fé. Do lado de cá está o quebrado. Do lado de cá está o inteiro. Deus nos propõe uma ascendência. Deus nos propõe uma jornada. E a única forma é pela fé. Pela fé. Pela fé. O que acontece conosco na vida sempre está do lado de cá. O quebrado, o doente, o difícil, o que está faltando, o em parte. Aquilo que é imperfeito. Deus nos dá o imperfeito. Vocês estão entendendo quando eu digo Deus nos dá? A gente nasce com isso. É o que a gente encontra na primeira infância, na segunda infância, na terceira infância, na adolescência, na vida adulta, no casamento, toda hora. Onde é que a gente começa? Onde é que a gente parte? Sempre aqui. Onde é que a gente quer chegar? Aqui, na promessa, onde Deus prometeu. Mas o que é que tem no meio? Eu creio. Eu creio. Eu creio. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Deus está subindo a minha vida. A vereda do justo é como a luz da aurora. Deus disse que vai melhorar. Vai melhorar. Eu não vou jogar fora o quebrado. Vai ficar inteiro. Eu não vou jogar fora o doente. Vai ficar sarado. Eu não vou jogar fora o pequeno. Vai ficar grande. Eu não vou jogar fora o imperfeito. Vai ficar perfeito. Não jogue fora o começo que Deus deu a você. Mas é preciso aceitar o imperfeito como ponto de partida. Tá? Deus nos dá o bebê primeiro, para depois nos dar um homem dentro de casa. Ele te deu o homem inteiro. Não, ele te dá um bebê. E ele espera que você caminhe para que você tenha um bebê pleno. Agora, eu queria comparar essa nossa experiência de subida com a experiência do nosso inimigo, Satanás. Porque enquanto nós estamos numa experiência de subida, o nosso inimigo está numa experiência de descida. Presta atenção.
Satanás veio do... Está indo para onde? Ah, come on. Presta atenção, eu queria que você analisasse isso aqui por um minuto. Satanás veio de cima e está indo para baixo. Nós viemos de baixo, estamos indo para cima. Eu e você não podemos reclamar de estarmos embaixo, no quebrado, porque tem gente reclamando. Mas você está indo para onde? Você está reclamando de quê? Você tive que conversar com o diabo. Onde é que você está indo mesmo? Não quero falar. Não quero falar a respeito. Não, fala para mim. Onde é que você está indo mesmo? Não vou falar. Por que não? Porque eu estou vindo do lugar mais glorioso que existe, que você não tem nem ideia. E eu vivi lá por milhares de anos, talvez você sabe quanto tempo eu vivi lá. E agora eu estou indo morar onde eu sei que eu estou indo morar. Você não quer saber, você não quer conversar comigo. Porque é que nessa contramão, que o diabo está indo nessa direção, qualquer encontro que você e eu tivemos com o diabo, ele está indo em qual direção? Em algum momento da vida, da existência dos demônios, do diabo, ele está melhorando? Diga comigo, qualquer encontro espiritual com o maligno está indo para o inferno. Agora fala assim, qualquer encontro que eu tiver com eles, não, desculpa, está errado. Qualquer encontro que eles tiverem comigo, eles sabem que eu estou indo para o céu. Agora eu quero te perguntar, esse encontro aqui é friendly? Por que é que o inimigo tem tanto ódio de mim e de você? Por quê? Você precisa entender o ódio do maligno. Ele não odeia a gente só porque ele é ruim, só porque ele é feito de ódio, porque não tem nenhuma ânsia de bem nele. Ele odeia a gente porque nós estamos indo para o lugar de onde ele saiu. E nós nem fazemos ideia de que ele é. Então a gente se cruza no meio do caminho e solta a faísca. Se cruza no meio do caminho e não é um encontro friendly. Tá? E você tem que lembrar disso toda vez que você tiver um encontro com o maligno. Você tem que entender que a raiva dele no sonho, querendo te matar, querendo te enforcar, querendo acabar com o seu casamento, querendo acabar com você, você precisa... Alguém diz comigo, eu preciso entender a raiva do maligno. Porque crente não entende. Crente não entende a raiva do maligno. Por que ele quer me matar? O que eu fiz com ele? Não, você não fez nada. Deus é que fez. Deus tirou ele lá de cima e está levando ele lá para baixo. Deus tirou você de baixo, está colocando você lá em cima. Você tem que entender. Você tem que entender o que está acontecendo. Para ele não tem jeito, não tem escala. Agora você tem que ter cuidado, porque para você tem jeito, hein? Porque tem gente que está indo aqui, só que aí tem hora que ele vai e decide, quer saber? Não foi isso que muita gente fez? Então eu queria ler aqui, Apocalipse 21, verso 10. Está escrito assim: E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Acabou. Alguém diz, eu estou indo para casa. Mas o diabo também está. Só que a minha casa é em cima. E a casa dele é embaixo. Todos nós estamos indo para casa. Espero que você não desista dessa caminhada. Porque se você persistir e você não der meia volta aqui, você vai chegar lá. Agora, quantas pessoas no meio do caminho ele está convencendo a dar meia volta e ir com ele para onde ele está indo? 21:10. Apocalipse 21. I'm sorry, 20. Obrigado por me corrigir. Apocalipse 20. Apocalipse 20, versículo 10. E aí o versículo 13. O mar entregou os seus mortos que nele havia. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam.
e foram julgados segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Essa é a casa para onde eles estão indo. Eu quero terminar essa palavra dessa noite. Eu não, o Espírito Santo. Termina a palavra dessa noite no Salmo 18. Nós vamos olhar alguns versículos no Salmo 18, onde está terminando a nossa palavra dessa noite. Nós vamos começar no versículo 31 até o verso 36. Nós estamos numa caminhada para cima. Significa que nós estamos saindo de baixo. Se nós estamos saindo de baixo, nós não podemos reclamar tanto de estar embaixo. Nós precisamos ver que o nosso Deus, Ele está nos levando para cima. Está nos levando para cima. Então, se Ele nos leva para cima, é porque Ele está nos pegando de um lugar embaixo e nos levando para cima. O primeiro verso é o verso 31, que diz assim: quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rocha, senão o nosso Deus? Então, tipo assim, é esse Deus que nós adoramos. O Deus que, do imperfeito, Ele tira o perfeito. Essa é a rocha. E o que Ele faz? No versículo 32 diz: Ele me cinge de força. Tá, mas eu quero perguntar, por que é que Deus tem que colocar força em alguém? Onde é que Deus achou ele? De onde Deus partiu para colocar força nele? Quando ele estava sem força. Se você está sem força, você está no lugar certo para Deus fazer o que Ele faz. Porque Ele é o Deus que me cinge de força. Deus me cinge de força quando eu estou cheio de força? Não, Ele me cinge de força quando eu não tenho força nenhuma. Quando eu estou cheio de fraqueza. Ele me cinge de força, porque o propósito de Deus é me levantar. Deus permitiu o homem cair, mas Ele está fazendo absolutamente tudo o que Ele pode para levantar o homem. E para trazer o homem de volta para o lugar. Deus está sempre levantando o homem, sempre pegando o homem de baixo e colocando ele em cima. Porque Deus está numa caminhada ascendente com o homem. Aí diz que Ele torna perfeito o meu caminho. Por quê? Porque quando Ele me achou, meu caminho não era perfeito. De onde Deus parte? Você não pode rejeitar o imperfeito, porque é onde Deus começa. Uau! Versículo 33. Faz os meus pés como os das costas, isso é, correndo rápido, e me coloca em segurança nos meus lugares altos. E me leva para um lugar alto, porque eu estava num lugar baixo. Deus não pode me levar para um lugar alto se eu já estava lá. Não. Veja as expressões da Bíblia. Ela pega a gente aonde a gente está. Está no lugar baixo? É o lugar onde Deus pega a gente. Ninguém pode dizer, Deus não pode me alcançar onde eu estou. Quem te falou? Se Ele está dizendo que Ele levanta as pessoas. Se Ele levanta é porque elas estão no buraco. Versículo 34. Adestra as minhas mãos para a peleja. Por quê? Porque elas não sabiam guerrear. Deus sempre pega a gente onde a gente não sabe. Deus sempre pega a gente onde a gente não tem. Deus sempre pega a gente onde a gente não vê, onde a gente não escuta, onde a gente não entende. Deus sempre pega a gente onde a gente não pode. Alguém tem que glorificar a Deus. Deus pega a gente onde a gente não tem condições, a gente não tem força. Deus pega a gente onde a gente não é. E faz a gente ser. O propósito de Deus com o homem é: eu vou te levantar, eu vou te erguer. Esse é o meu propósito. Eu não abandono o meu plano com você. Eu sei que você caiu, mas eu vim para te levantar. Eu quero saber se Deus não vai cumprir um propósito dele. Ele falou, eu vou levantar o homem, quero saber quem vai me impedir. Ah, infelizmente tem uma resposta para essa pergunta. O homem pode impedir. O homem pode dizer, mas eu não quero ser levantado. Eu gosto de ficar no chão. Eu gosto da caverna. Versículo 35. Me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me sustenta. E a tua clemência me engrandece. Veja como Deus aumenta a gente. A tua clemência me engrandece. E no versículo 36 ele diz, alargas o caminho diante de mim. Por quê?
porque o caminho estava estreito, o caminho estava apertado, e Ele alarga o caminho diante de mim, e os meus pés não escorregam mais. Quero ler o verso 30, eu já li o verso 33. Vamos fazer uma passeada rápida. Salmo 27, verso 6. E agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos. O que Deus está fazendo? Levantando a minha cabeça. Mesma página, Salmo 30, versículo 1. Exaltar-te-ei, ó Deus, porque tu me levantastes. Versículo 3. Senhor, fizeste subir a minha alma. De onde? Da sepultura. Presta atenção, como Deus está sempre levantando a gente. Salmo 37, verso 34. Espera no Senhor e segue o seu caminho. O que Ele fará? Ele te exaltará para herdares a terra. Ei, Deus está sempre nos levantando. Salmo 40, verso 2. Tirou-me de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Ele me levantou, Ele me levantou. Salmo 107, verso 41. Ele levanta da opressão o necessitado para um alto lugar e dá-lhe famílias como um rebanho. Presta atenção, Deus está sempre levantando um homem. Salmo 107, verso 41. E agora, um dos meus preferidos, que é o Salmo 113, o versículo 7. Ele levanta do pó o pobre, e do monturo ergue o necessitado, e o faz sentar com os príncipes do seu povo. Salmo 113, o verso 7. E aí eu quero terminar com Isaías 58, 14. Isaías 58, 14. Então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Eu quero convidar você para vir aqui no altar, para adorar o Senhor. Eu quero convidar você para vir aqui, para dizer: Deus, eu te dou graças, porque tu vieste me levantar. Tu sempre começas do lugar baixo e me levas para o lugar alto. Eu quero que você venha dando graças ao Senhor. Eu quero que você tenha liberdade nessa noite para dizer para Deus que aceita as coisas imperfeitas, aceita as coisas que ainda estão quebradas, que ainda estão pequenas, que ainda estão doentes, porque é dali que Deus está partindo, do imperfeito para o perfeito. E você aceite a caminhada de fé, a jornada de fé, a jornada de esperança. Enquanto o maligno está indo para baixo, nós estamos indo para cima. Há uma casa nos esperando, na qual não haverá morte, não haverá choro, não haverá pranto, não haverá dor. Mas não é só isso, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Senhor, eu quero te louvar essa noite, porque a tua proposta para nós não é uma proposta temporal, não é uma proposta temporária. Caro Xamacatara Sarabai. A tua proposta para nós não é uma propostinha qualquer, Senhor. Tua proposta para nós é uma proposta eterna. O bem que tu tens para nós não é um bem temporário, não é uma coisa, Senhor, paliativa, é uma coisa perfeita, é uma coisa permanente. A tua obra é uma obra eterna, é uma obra perfeita e é uma obra plena. E eu quero te louvar pela obra plena. Alguém louva a Deus pela obra plena na sua vida? E alguém pode dizer: eu quero celebrar a obra Eira Machai, a obra plena na minha vida. Há uma obra plena na minha vida que não pode se manifestar agora porque não é tempo, mas vai se manifestar. Eu serei pleno, eu serei perfeito, eu serei completo. Como Ele é, eu verei, eu serei como Ele. Nós seremos como Ele.
E nós conheceremos plenamente, nós entenderemos perfeitamente. Nós não veremos mais como espelho, nós veremos face a face. Nós compreenderemos todas as coisas. Nós estamos indo para um lugar de luz plena, de luz completa. Eu celebro a caminhada, eu celebro a jornada contigo, Senhor. Porque como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais, assim é a vereda do justo, daquele que confia em ti, daquele que caminha contigo, da doença para a cura, do quebrado para o inteiro, do fraco para o forte, do torto para o endireitado, do imperfeito para o perfeito. Deus, obrigado pela caminhada que tu tens para nós. Eu quero dizer que eu confio, eu quero dizer que eu creio, eu quero dizer que eu não vou desistir, eu quero dizer que eu não vou parar, eu quero dizer que eu acredito